A paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui gravando morrendo de frio, por isso estou tão empacotada. Estou gravando esse vídeo bem cedinho, antes da tropa acordar, porque Deus falou no meu coração uma palavra, inclusive um sonho que eu tive essa noite, e eu vou compartilhar com vocês. Eu percebi assistindo os meus próprios vídeos que eu falo um pouco devagar, então vocês podem assistir esse vídeo na velocidade 2 para assistir mais rápido, né? Então eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. Eu queria perguntar para você crê naquilo que você... Uma moto passando. Você crê naquilo que você prega? Eu não tô perguntando se você pratica, eu tô perguntando se você crê na mensagem que você prega. Você crê na mensagem que você transmite para outras pessoas, na palavra de Deus, mas você crê de verdade? Porque a gente pode estudar a Bíblia inteira, estudar passagens, ministrar sermões e pronto. O mais difícil da nossa vida é pôr em prática aquilo que a gente prega. E aí eu acredito que esse é nosso ministério. O nosso ministério não é pregar, louvar, orar, é pôr em prática o que a gente canta, o que a gente prega, pelo que a gente ora. Exercitar a fé, né? Pôr em prática e acreditar, né? Acreditar de verdade naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala. Porque a gente prega que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele batiza, que Ele salva a pessoa do lamaçal do pecado. A gente crê que Ele revela as coisas. Mas, às vezes, situações que acontecem na nossa vida, parece que a fé vai dando uma minada, né? A gente crê que todas as coisas compartilham para o nosso bem, cooperam, na verdade, para o nosso bem. Quando a gente está passando por uma situação arrasadora, ruim, uma tribulação, a gente tem na mente aquele versículo que aquilo ali vai cooperar para o nosso bem. Então, eu tive um sonho essa noite que eu estava dirigindo um culto, estava na direção do culto, e de repente eu abri os olhos e a igreja estava lotada, chegando um monte de gente, e aquela correria no culto, a gente tentando acomodar as pessoas, tentando acomodar todo mundo para não ficar ninguém em pé. E aí, de repente entrava um carro dentro da igreja e eu ficava pensando, como que esse carro tá entrando dentro da igreja? E tinha uma menina sentada assim tipo, na maioria das igrejas tem o púlpito, né, que é um pouco mais alto do que a igreja comum. Ela estava sentada ali e o carro batia em cheio nela assim, que os pneus do carro vinham até aqui em cima, assim, esmagava a menina, ela até desmaiava assim na hora. E ela ficava toda ensanguentada e aquele alvoroço, aquele negócio, vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital. Eu dizia, alguém ligue para uma ambulância, alguém ligue para alguém vir buscar, vamos levar para o hospital. E aí a menina ali já desacordada, toda ensanguentada. E aí eu pensei, vou orar. Eu pensei assim na hora, não dá mais tempo essa menina ser socorrida, ela tá aqui indo embora. A única chance dela é orar para Deus curar. E aí eu colocava a mão assim em cima dela, toda ensanguentada, e começava a orar, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Ela tá aqui dentro da igreja, como é que essa menina vai morrer dentro da igreja? A igreja começava a me ajudar em oração. Senhor, tem misericórdia da vida dela, devolve a vida dela, cura esse ferimento. E começava a orar, dos olhos fechados, com a mão ali, crendo que Deus poderia fazer um milagre, que Deus ia operar um milagre na vida dela. De repente, a igreja começava a glorificar, e aquele movimento, e aquele calor, e a menina se levantou e começou a andar e ficou curada, né? Então, aí a menina dizia, aí eu perguntava, tá tudo bem? Ela dizia, não, tá tudo bem, pode continuar o culto, tá tudo normal. Eu dizia, não, aí eu pegava assim nela, na barriga dela, dizia, não, mas como é que pode? Não, né? É melhor a gente ir pro médico pra conferir, né? Vai que depois dá alguma coisa, essa menina morre. E a menina disse, não, eu tô bem, pode continuar o culto, arruma aí, as pessoas podem continuar o culto. E eu ficava insistindo, dizendo, não, mas a gente tem que ir no médico, porque ela sofreu um acidente, ela foi atropelada, ela precisa ir no médico. Então, eu tive a atitude de orar pela pessoa, quando eu achava que a pessoa não tinha mais jeito, o único jeito era a oração, era a misericórdia de Deus. E aí, de repente, eu mesmo fiquei duvidando que realmente aquilo poderia ter acontecido, que realmente Deus poderia ter curado uma pessoa que estava à beira da morte, entende? Então eu fiquei refletindo sobre isso, refletindo, Senhor,
Me mostra o que é que eu não estou acreditando, me mostra o que é que realmente eu não estou crendo verdadeiramente, aperfeiçoa a minha fé, me ajude a exercitar a salvação. A palavra do Senhor diz, eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 12, a parte B diz assim, só a parte B diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Então, se na hora eu quis orar por ela, se na hora me veio aquela vontade, aquele desejo de orar por ela, e eu estava crendo naquilo ali, então provavelmente o Espírito Santo colocou esse desejo no meu coração porque ele queria curar, ele iria curar aquela pessoa. E aí eu fiquei duvidando. Lembra do apóstolo lá, do discípulo que Jesus disse, venha, e ele foi caminhar sobre as águas e começou a caminhar e depois começou a duvidar e afundou? A mesma situação. Então, às vezes a gente crê e no meio do processo começa a duvidar. Então, a gente prega que Jesus cura e quando a gente vê um milagre, é claro que hoje a gente tem uma coisa muito triste que nos impede de crer mais nas curas divinas, né? Que são essas igrejas aí que prometem a cura, tem hora, tem dia, data marcada para cura e você vai lá e recebe a cura, que eu acho que estão se aproveitando da fé e da fragilidade das pessoas, porque não é assim. Você não agenda com Deus um dia que ele vai curar, a hora que ele vai curar, não. Tem gente que passa anos orando por uma cura, por uma libertação, para poder conseguir, porque Deus vai dar no momento certo, ele vai trabalhar aquele problema em você, aquela doença, seja o que for, ele vai trabalhar em você. Então não tem como a gente, ser humano mortal, marcar um dia que Jesus vai curar e aí Jesus vai curar, enfim. Tem essas igrejas, né, que fazem esses tipos de show, de cura, de expulsão de demônios. Tem igreja que prega mais demônio do que Jesus, né? Isso é uma verdade, venhamos e convenhamos. Então, isso dificulta muito a fé dos outros. A fé genuína em Cristo Jesus dificulta bastante. Então, mas a gente tem que exercitar a nossa fé. Nós temos que ter um versículo na Bíblia preparado para cada cilada no nosso pensamento, porque a batalha espiritual não é gigantesca na nossa mente. É assim, uma coisa incrível. De repente você tem uma fé, você tem fé que Deus pode fazer aquilo, e aí depois você começa a duvidar. Meu filho, poucos dias ele dizia que estava com uma dorzinha na barriga, e aí eu sempre orava, porque eu não vou levar meu filho para o médico por uma coisa simples, né? A gente leva para o médico quando realmente precisa do médico. Então, criança às vezes tem algum probleminha, só que o meu filho é extremamente saudável. É um menino assim que, meu Deus, eu acho que nesses 4 anos de vida dele, acho que ele adoeceu 1 ou 2 vezes, assim, muito saudável. Levo ele para vacina, um acompanhamento aqui e acolá, nem o acompanhamento dele eu fiz direito, porque é uma criança extremamente saudável. Não faça isso, mamães, leve o seu filho até o final. Só que era um tormento para me levar para fazer aquele negócio, então acho que eu levei até uns 4 meses, só sei lá. Fui umas 4 vezes no máximo. Uma criança extremamente saudável. E ele disse, mamãe, tô com uma dorzinha na barriga. Tá, meu amor, tá com a dorzinha na barriga, vamos orar. Vamos orar, coloca a mãozinha na barriga, vamos pedir ao Papai do Céu para te curar. 2 vezes eu fiz isso e 2 vezes Deus curou, viu? Instantaneamente, assim. E tá doendo, meu amor? Eu disse, tá não, mamãe, não tá mais doendo. Você também tem que estimular a sua criança a ter essa fé, a acreditar naquilo ali. Porque a gente ensina nossos filhos a nossa fé. No momento ele vai ter um encontro com o Cristo verdadeiro e vai aprender a fé e vai conhecer a palavra de Deus, mas a gente tem que passar. Então o meu filho, ele já crê que Deus pode fazer todas as coisas. Teve um dia que ele disse, mamãe, vamos orar para chover? Vamos, meu amor, vamos orar para chover. E começamos a orar. Ore, fala Papai do Céu. Papai do Céu, manda chuva, eu queria tanto uma chuvinha. E aí choveu. Quando ele estava orando, não choveu naquela hora. Porque geralmente a gente ora na hora de dormir, né? A gente vai dormir, aí faz as orações, explica para ele um pouquinho e vai dormir. Então, ele não iria ver a chuva. Mas no outro dia começou a chover. E assim, eu no outro dia falei, olha Pedro, lembra que você orou ontem pedindo para chover? Olha aqui, tá chovendo. Então você tem que estimular essa fé nos seus filhos, né? E é muito maravilhoso isso. E Deus ouve as orações das crianças, mesmo que sejam orações que a gente acha que é uma oração inocente, que é uma oração... Deus ouve a oração das crianças. Inclusive, Deus diz que para entrar no reino do céu tem que ser como criança. Então essa palavra eu acho muito linda, que a gente tem que pôr em ação
a nossa salvação, pois quem efetua em vocês tanto querer como realizar é o Deus, de acordo com a sua boa vontade, e diz assim: façam tudo sem queixas e discussões, para que venham a tornar-se puros e irrevogáveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu acho tão linda essa passagem, tão maravilhosa. Retendo firmemente a palavra de vida. Ele diz que nós brilhamos como estrelas no universo, no meio de uma geração tão corrompida, onde todo mundo pensa em si primeiro antes de pensar nos outros, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas são julgadoras e atacam e olham o pecado dos outros e já lançam o povo no inferno. Então, quando você tem a fé genuína, o evangelho genuíno, você brilha como se fosse estrelas no universo. Então, que você possa ser uma estrela no meio dessa depravação toda, no meio de uma geração tão corrompida, que o Senhor possa habitar na sua vida. Tenha versículos decorados para cada ação que o inimigo colocar na sua mente, para cada dúvida, para cada medo, quando você começar aqueles pensamentos: eu sou muito fraca, eu sou impotente, eu não vou conseguir lidar com essa situação. Aí você reproduza em voz alta, não é para você gritando não, só verbalize. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tô com medo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua sombra e o teu cajado me consolam. Eu estou triste, a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo bíblico não serve só para postar na rede social, não. Só para ler a leitura oficial lá na igreja, não. É pra gente repreender o inimigo com a palavra do Senhor. Tudo acontece pelo poder da palavra. Então, reproduza a palavra do Senhor. Cada sentimento que você tiver, que é mentira, ele é mentiroso. O inimigo de nossas almas é mentiroso. Então, toda vez que ele disser que você é potente, que você é fraco, que você tá com medo, que você... seja lá o que ele disser, você não é importante, que a sua vida não tem valor, você lembre que o Senhor disse que você é precioso. Lá em Miqueias 7,18 diz que Deus daria nações. Acho que é Miqueias 7,18. Que Deus daria nações. Não, Isaías 43 diz que Deus daria nações em troca da sua vida. Você é muito precioso. Ele deu o seu filho para morrer por você. Então você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa de um título de que alguém te dê, de uma promoção, para você se sentir amado, para você se sentir importante, porque Deus acha importante. O importante é quem você é em Deus. O importante não é o que os outros acham, mas ninguém me dá valor, ninguém isso, ninguém aquilo. O importante é quem você é em Deus, o que Deus fez por você. E isso, quando a gente começa a reproduzir esses versículos, a gente começa, a tirar o inimigo da nossa vida, a fechar as brechas, as fendas, para que ele não entre. Então, eu queria deixar esta dica. Acredite no que você prega. E como é que você acredita? Porque a gente acha que acredita, né? Mas na hora a gente fica, meu Deus, e aí vai dar certo? A gente crê que vai dar certo, mas depois fica duvidando se vai dar certo. Em alguns aspectos até um pouco normal, porque nós somos seres humanos. É normal a gente titubear em alguma circunstância, principalmente situações mais graves, de morte, de perda. Mas se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até uma perda, até uma morte vai cooperar para o bem de quem ama a Deus, seja para você que está perdendo, seja para a pessoa que partiu. A Bíblia conta um exemplo muito interessante que talvez ninguém tenha meditado, que é a história do rei Ezequias. Que todo mundo que lê a história do rei Ezequias só vê aquela parte lá que o profeta foi lá e dizer para ele que ele pusesse a casa dele em ordem, que ele iria morrer. E aí o profeta virou-se, e aí o rei virou-se para a parede e orou ao Senhor e pediu a ele que desse mais anos de vida, que não deixasse ele morrer daquela doença, porque ele tinha sido um homem íntegro e tinha obedecido os caminhos do Senhor e tudo mais. E o profeta depois voltou lá e disse que Deus acrescentou mais 15 anos à vida dele, não é assim? É uma história clássica da Bíblia. Todo mundo conhece essa passagem. Mas se você continuar lendo a história, você vai ver
que o rei Ezequias sofreu muito nesses 15 anos, teve guerra, ele viu coisas que ele não precisaria ter visto. Eu acho que Deus queria poupá-lo de ver tudo aquilo que o reinado dele ia passar, que o povo ia sofrer, e queria recolhê-lo para o Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele pediu, e aí nós temos que ter cuidado com o nosso pedir, porque às vezes a gente pede tanto, que Deus diz, vou dar, meu filho. Não seria o mais interessante, mas você está pedindo tanto, é um servo bom, eu vou te dar, mas para você ver que o que eu tenho é melhor. Então você tem que, a um coração seguro, irmãos, é essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso para minha vida, eu quero isso aqui. Mas se não for da tua vontade, se não for o melhor para mim, porque tu sabes, tu tens o controle, tu és o onisciente, me mostra, tira esse desejo do meu coração de querer isso, tira isso da minha mente. Mas eu quero isso, Senhor. Oramos assim, porque é uma oração mais segura. Porque se a gente disser, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, nós não temos condições, irmão, de saber o que é melhor pra gente. Nós não temos a mínima condição, nós somos filhos de Deus. É como se a gente fosse a nossa criança. A nossa criança só quer comer doce. A nossa criança só quer, ela não quer almoçar, ela quer comer doce na hora do almoço. E a gente não dá. Por que a gente não dá? Ela quer. Ela acha que nós somos pais terríveis, porque a gente nega um doce. Ai, meu pai me nega um doce, minha mãe me nega um doce. Nós não somos pais terríveis. A gente sabe que uma criança não se cria comendo doce. Ela tem que comer comida. Assim, meu filho não come muito doce, é só um exemplo. Então, assim, nós temos que... Quando você nega uma coisa para sua criança, aí você tem que negar, você tem que pôr limites aos seus filhos, eles têm que crescer entendendo que a gente nem faz tudo que gosta, nem faz tudo na hora que gosta. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta também na hora que a gente não gosta e vai sem querer mesmo. Então não é porque a gente não ama o nosso filho. Talvez ele pense isso na sua inocência de criança. Por que meu pai não me dê? O que custa? Mas na verdade nós amamos eles e sabemos o que é melhor para ele. Se você dá tudo que o seu filho pede, se você não liga, se você deixa o seu filho fazer tudo que você pede, seu amor é questionável. Porque vai ser uma criança incompetente emocionalmente. O primeiro não que ele receber na vida é motivo de suicídio, é motivo de o mundo se acabou e tudo. Enfim, vai aprender duramente na vida. Então você tem que educar o seu filho porque você ama. E se nós somos filhos de Deus, Deus faz isso conosco também. Então deixamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Oremos a Ele que seja feita a vontade dEle, mas peça o que você quer, peça. Nós temos que pedir o que a gente quer, mas pedir conforme a vontade do Senhor. E tem um versículo que diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Tem gente que lê esse versículo e pensa, posso pedir o que eu quiser. Eu pedi agora uma BMW, Hilux, uma Mercedes, uma Audi, e Deus vai me dar porque está escrito na Bíblia. Então, Deus está vendo lá, fulano fez aquele negócio ruim comigo, Senhor. Toca na vida dele, prova ele, faz ele acontecer uma coisa ruim com ele, para ele ver que... Não é assim, irmãos. Não é. Tá deturpando o versículo. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Inclusive, quando a Bíblia diz, se vós estiverdes em mim... Se você estiver em Deus e as palavras dele estiverem em você, os seus pensamentos vão ficar cada vez mais parecidos com os de Jesus. Então você não vai desejar o mal, você não vai pedir o mal para uma pessoa, porque isso não seria o que Jesus faria. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserem. Então, o meu pensamento vai ficar cada vez mais alinhado com o de Jesus. As coisas que eu vou desejar são coisas que agradam a Deus. São coisas que podem influenciar no reino. Até uma profissão. Qual profissão eu vou seguir? O que eu vou escolher da minha vida? Então Deus, ele vai te orientar. Ele vai fazer nascer o desejo no seu coração de fazer aquilo que ele quer, o que é melhor pra gente. Entendeu? Ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua tanto querer. Você vai querer. Cada vez mais que você estiver próximo do Senhor, o seu querer vai ser parecido, cada vez mais parecido com o que Deus quer. Então, Ele vai efetuar em você o querer e o realizar. Porque quando a gente... Em Filipenses, é um livro bem pequenininho, 4 capítulos, leia. Você já leu Filipenses? Comente aqui se você já leu. Se você não leu, comente que vai ler. Então, você, se tá com vergonha porque não leu, lê agora e comente aqui. Já li, só para comentar aqui, já li. Ele é muito interessante e ele vai falando essas coisas. Então, a palavra do Senhor, ela é muito esclarecedora. Eu esqueci agora o que eu ia dizer. Acontece, não sei editar o vídeo, vai postar assim mesmo. Mas é isso, irmãos. Então, a palavra do Senhor é essa que eu tinha para dar. Você crê, se não crê, passe a crer. Como é que você crê? Repetindo a palavra do Senhor. Pondo a palavra em ação. Então, eu creio, quando vem a adversidade,
Quando vier, você diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe que se está acontecendo isso na minha vida é porque Deus tem um plano, Ele quer me ensinar alguma coisa. Se isso eu tô com medo, aí repita. Você vai repetindo, aí vai ficando automática a sua fé. Vai ficando automática e tudo vai acontecendo. Você vai ser aquela pessoa forte mesmo, não vai ficar mais duvidando como eu duvidei no sonho. Eu orei pela pessoa e depois fiquei, não, mas não pode, como é que pode uma coisa dessa? Eu não sei se eu tava me sentindo incapaz, ou se eu tava achando que Deus não ia curar, ou se eu tava achando que era uma coisa muito extraordinária. Oxente, Deus nunca curou ninguém, Deus nunca ressuscitou morto, Deus nunca... Isso é difícil para Deus? Por acaso isso é difícil? Então Deus abençoe os irmãos e até o próximo vídeo.